Muito boa noite, meus irmãos. Estamos aqui hoje para o nosso pequeno estudo do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Vamos pedir inicialmente, então, que a equipe de Alvorada Nova, os nossos queridos amigos espirituais, nosso querido Mestre Jesus, possam estar entre nós, nos auxiliando, nos orientando e nos protegendo na noite de hoje. Graças a Deus. Bom, capítulo 21, onde falaremos, no pequeno estudo, como disse, haverá falsos cristos e falsos profetas. Esse capítulo é um capítulo de importância fundamental para o nosso entendimento dos encarnados e dos desencarnados que se relacionam conosco, especialmente no campo da religião, né? Os falsos profetas, como distingui-los, como entendê-los, sejam os falsos profetas encarnados, sejam os falsos profetas desencarnados, aqueles irmãos espirituais ainda renitentes no caminho do mal. Esse capítulo vai tratar basicamente disso, e é um capítulo de fundamental importância no nosso entendimento, no nosso alerta, no nosso conhecimento de como esses irmãos operam e de como podemos fazer para distingui-los, né? E esse capítulo inicia com a ideia de que a árvore que produz maus frutos não é boa e a árvore que produz bons frutos não é má. O homem de bem tira boas coisas do tesouro do seu coração, e o mal tira más do tesouro do seu coração. Então a primeira ideia aqui é a ideia da obra, né? Um homem bom produz boas obras, um homem mau produz más obras, né? Isso é fruto da consequência dos atos, dos pensamentos desses irmãos. Então essa é uma das primeiras formas de nós reconhecermos um falso profeta, as obras que ele pratica, tá? A segunda ideia que nós temos que ter aqui, o segundo conceito, que ele é muito importante, é o seguinte: atribui-se aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens, de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Entretanto, existem, de fato, profetas que tiveram a presciência do futuro. Profecias são avisos do alto sobre coisas que podem acontecer, dependendo do livre-arbítrio que o homem do uso do livre-arbítrio que o homem faz. Então aqui nós temos conceitos muito importantes sobre o profeta. O primeiro conceito é a obra que essa pessoa, que esse profeta, vamos usar esse termo agora sempre entre aspas, realiza. Uma obra boa indica um bom profeta, uma boa pessoa. Uma obra má indica um mau profeta, uma má pessoa. Mas nós temos que entender o que é de fato o profeta. Tá? O profeta é aquele emissário de Jesus enviado para nos ensinar, para nos instruir. E a história demonstra que Jesus enviou diversos profetas, usando esse termo mais genericamente. Diversos profetas nos foram enviados, tá certo? Não só os profetas da Bíblia. Diversos, em diversas civilizações. Nenhuma civilização no correr dos milênios da nossa história esteve afastada, esteve distante, esteve apartada do benefício de um mestre, de um professor que viesse nos ensinar e nos instruir sobre as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então essa é a definição correta de profeta. Entretanto, o profeta pode, mas nem sempre faz predições, tá certo? Acontece. É
dos mecanismos da revelação espiritual, é intrínseco aos mecanismos da revelação espiritual, as profecias. E as profecias também devem ser entendidas corretamente. As profecias não são uma previsão do futuro, algo que necessariamente vai acontecer. As previsões são um alerta em relação ao futuro, do que pode acontecer dependendo do uso do livre-arbítrio do encarnado. Então as profecias devem ser entendidas dessa forma, essa é a forma correta. Se nós temos uma profecia que indica uma situação negativa ou trágica, isso significa que o plano espiritual está nos alertando para o uso do nosso livre-arbítrio. Nós, individualmente ou coletivamente, assumimos responsabilidade pelo uso desse livre-arbítrio e responsabilidade pelas consequências que surgem. Tá? Então, ao nos enviar essas profecias, o plano espiritual está nos enviando um alerta, um aviso. Cuidado com o uso do nosso livre-arbítrio. Então, essa é a definição de profeta, um professor, um mestre, um instrutor. Essa é a definição da profecia, um alerta. Jesus nos avisou que levantar-se-iam falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Muito bem, aqui nós precisamos retornar a um outro conceito. O conceito de milagre, o conceito de prodígio. Kardec define milagres e prodígios como fenômenos excepcionais por definição e, portanto, fora das leis da natureza. Tá? Deus pode revogar as suas leis e, em tese, realizar um milagre ou permitir a realização de um milagre? Sim, Deus pode. Sem dúvida isso é possível. Mas o bom senso indica que tal fato não ocorre, porque isso implicaria numa quebra da justiça divina. Por que alguns podem ser privilegiados por um determinado milagre e outros não? Então, milagres, definidos esses como fenômenos excepcionais fora das leis da natureza, não ocorrem, em função das leis divinas. Tá? Os milagres são caracterizados mais especificamente, mais corretamente, como fatos que estão dentro de leis naturais ou leis divinas, que nós ainda, no nível de evolução que nós nos encontramos, no nível de conhecimento científico, no nível de conhecimento das leis divinas, ainda não temos. Então, milagres são fatos causados por leis naturais ou divinas, das quais nós ainda não temos conhecimento, não temos compreensão. Tá? Muito bem, vamos seguir adiante. Para o vulgo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, é aquilo que nós dizíamos. Entretanto, quando se conhece a verdadeira causa do fenômeno, percebe-se que se trata apenas de um fato natural, cuja lei ainda era desconhecida. É exatamente isso que nós dissemos. Por toda a história, houveram homens que se aproveitaram da falta de conhecimento das pessoas para tirarem vantagem de diversos tipos. Vamos dar um pequeno retorno aqui. Então, como nós exemplificamos, um fato que é tido como milagroso, ele na realidade ele é fruto de uma lei divina ou de uma lei natural que nós ainda não conhecemos. A evolução vai se fazendo naturalmente, a evolução vai caminhando nos seus passos, conforme as determinações do alto, conforme as determinações de Deus, e em um determinado momento nós adquirimos o conhecimento científico para entender que um determinado fenômeno não é um milagre, não é um fato excepcional, mas simplesmente decorrência de uma lei natural que nós desconhecíamos. Tá? Muito bem, então vamos lá, seguindo adiante. Por toda a história, houveram homens que se aproveitaram da falta de conhecimento das pessoas para tirarem vantagem de diversos tipos. Tá? A ciência, com o correr do tempo, foi desmistificando muitos desses, vamos chamar assim, de aproveitadores. Mas
O Caibar nos ensina no Reforma Íntima que o fato de uma pessoa operar prodígios não significa que ela tem uma missão divina, visto que esses podem resultar da utilização de conhecimentos que o homem comum não tem ou o uso de faculdades orgânicas especiais que tanto o ser humano mais digno quanto o mais corrupto podem possuir. No caso, por exemplo, a mediunidade. Né? A mediunidade é fonte de muita exploração por parte de pessoas mal intencionadas, tá? E que procuram iludir aqueles menos avisados, aqueles que não possuem um conhecimento mais profundo das leis divinas, das leis naturais. Tá? Então, no caso específico da mediunidade, sempre é necessário o estudo, especialmente o livro dos médios de Kardec, que é bastante conhecido de todos nós, e N obras auxiliares, seja dos mentores psicografadas por Chico Xavier, as nossas obras aqui de Alvorada Nova, do nosso querido Caibar, e tantas outras obras de qualidade reconhecida que existem na literatura espírita. A mediunidade, como eu disse, é fonte de muita preocupação e de muita manipulação. Tá? Então é importante o estudo da mediunidade, o estudo profundo, aqueles que se dedicam à atividade mediúnica laborativa, para evitarem serem iludidos por esses falsos profetas, esses espíritos enganadores. O texto do Evangelho também nos ensina que o verdadeiro profeta é reconhecido pela seriedade de seu caráter e pelos valores morais que abriga, e não pelos fenômenos que ele opera. Então, se relaciona com aquela nossa primeira, afirmativa. Reconhece-se o homem de bem, reconhece-se a árvore pelo fruto que ela produz. Então, um homem de bem produz bons frutos, um homem mau produz maus frutos. Um homem de bem possui um bom caráter, bons valores morais. Tá? Um homem ainda voltado ao mal não vai possuir o mesmo caráter, os mesmos valores. Em São João, Epístola 1, ele nos alerta: não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Os fenômenos espíritas, longe de... Aí, na sequência, né, isso já não é mais São João. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e falsos profetas, desferram neles golpes mortais, por o espiritismo deu ao homem o conhecimento das leis do mundo invisível até então ignoradas, da mesma forma que a ciência revelou as leis da natureza. Com essas revelações relativas ao mundo invisível, o espiritismo trouxe aos fenômenos mediúnicos do mundo sobrenatural para o mundo natural, ou seja, transferiu esses fenômenos que eram considerados parte do mundo sobrenatural, do milagre, de fenômenos fora das leis científicas, para o mundo natural. A mediunidade, os fenômenos espíritas são parte natural das leis divinas, das leis naturais, que até então eram desconhecidas. Os fenômenos mediúnicos, por isso, nada provam. A omissão se dá pelos efeitos morais e não é dado a qualquer um produzi-los. Bom, a distinção entre os bons profetas e os maus profetas, como eu disse, é fundamental para o desenvolvimento da nossa atividade. E esses alertas, essas ferramentas que são oferecidas pelo Espiritismo, elas são de fundamental importância. Quando nós nos apresentamos como médiuns na nossa atividade laborativa, nós, enquanto encarnados, na maior parte das vezes, somos cegos em relação a esses espíritos. Nós temos pouca experiência mediúnica, muitas vezes. Então, como nós vamos distinguir um espírito bom, um mentor que quer nos auxiliar, que quer nos aconselhar, de um espírito voltado ao mal, que quer nos manipular, que quer nos dirigir, que quer nos prejudicar? É exatamente através do conhecimento das características desse espírito, do conteúdo, principalmente do conteúdo
do ensinamento que ele nos traz. Um espírito avançado, um espírito evoluído, um mentor, em primeiro lugar, ele não está preocupado com a assinatura da sua obra. É muito comum nós recebemos emissários de espíritos superiores que vêm transmitir a sua mensagem em seu nome. Os espíritos superiores, como muitos encarnados, são extremamente atarefados, possuem diversas responsabilidades e nem sempre têm oportunidade de se dirigir diretamente a nós. Então eles enviam os seus emissários, os seus auxiliares de confiança para nos orientar. E como nós vamos saber, e esses auxiliares muitas vezes assinam uma mensagem em nome desse espírito. Essa assinatura pode ser considerada falsa? Não, porque é um emissário autorizado. Mas como nós vamos saber se esse espírito é um emissário autorizado desse mentor que nos orienta, nos tutela? Pelo conteúdo da mensagem. Não pela assinatura. Pelo conteúdo, pelo ensinamento que ela traduz, pelo sentimento que ela demonstra. Um espírito evoluído não tem a vaidade de ser adulado, de ser deificado. Ele está interessado no nosso progresso. E o único desejo que ele abriga no coração é a nossa evolução. É a compreensão, o entendimento daquele ensinamento que ele nos passa. Tá? No que diz respeito aos espíritos, ainda no campo da nossa atividade mediúnica, nós aprendemos que mesmo entre os desencarnados existem enganadores, os hipócritas, os orgulhosos, os pseudo-sábios que já passaram pela Terra. Esses desencarnados muitas vezes usam nomes ou apresentam-se de forma veneranda e respeitável. Antes do conhecimento do fenômeno mediúnico, eles se manifestavam de forma menos ostensiva, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. Depois da popularização da mediunidade, passaram a apresentar-se na figura de pessoas ou profetas respeitáveis e até do Cristo. Daí a necessidade imperiosa do conhecimento da mediunidade através da qual podemos experimentá-los, verificando as características pelas quais se conhece um bom espírito, as características morais, nunca as materiais. Então é o que nós dizíamos há pouco. Nós temos que verificar, e é o alerta de São João, verificar quem é esse espírito antes de aceitar aquilo que ele diz. Verificar através das características morais que ele apresenta, que ele demonstra. E isso é impossível num relacionamento com um espírito de ele esconder por muito tempo. Em algum momento, ele acaba revelando alguma coisa, mesmo que seja uma pequena frase, onde ele vai retirar o véu das suas verdadeiras características. E o estudo da mediunidade, o estudo da doutrina, é que vai nos levar a conhecer essas características, a conhecer o que é o correto e o que é o errado, e nos afastarmos desse irmão que procura nos iludir. Tá? Então, novamente, os ensinamentos do Cristo, né? Pelos bons frutos se reconhece a boa árvore. É dessa forma que nós vamos saber diferenciar os bons e os maus espíritos. Para nós finalizarmos, nós temos que entender e desconfiar das palavras melífluas dos escribas, dos fariseus, desconfiais daqueles que pretendem ter o monopólio da verdade. O tratamento com os espíritos de luz é sempre um tratamento muito doce. Eles são sempre muito tranquilos nas suas colocações. Porque, em primeiro lugar, eles sabem do nível de evolução que nós nos encontramos. Eles sabem da capacidade
do potencial de cada um de nós. Entendeu? Então, quando não nos passam alguma informação, eles sabem que nós temos condição de absorver, de ensinar e de progredir com aquele ensinamento. Mas, por outro lado, eles sabem do livre-arbítrio. Eles respeitam as nossas decisões e o nosso livre-arbítrio. E compete a nós entendermos essas consequências do uso do nosso livre-arbítrio e as responsabilidades que nos serão imputadas em relação a eles. Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. Tá? Então, todo esse entendimento é fundamental para nós distinguirmos os bons dos maus espíritos. Né? A doutrina nos ensina os espíritos que verdadeiramente concorrem para a salvação da humanidade são essencialmente modestos e humildes. Fugir daqueles que revelam um átomo de orgulho, né? Aquilo que eu dizia. No relacionamento com o espírito, nós guardando o devido cuidado, esse espírito mais cedo ou mais tarde vai revelar a sua verdadeira face moral, a sua verdadeira qualidade moral, tá? Revelando grandeza ou inferioridade. E aí é que nós vamos ter condições de fazer a distinção entre o bom e o mau espírito. Né? Corre aí uma lenda, e eu atribuo isso exclusivamente à lenda, que Chico Xavier teria deixado um código secreto com algumas pessoas, dizendo para que essas pessoas no futuro pudessem autenticar mensagens que viessem com o nome dele assinado. Então, diante disso que nós estamos estudando hoje, eu pessoalmente não acredito que essa informação seja verdadeira. Um espírito do nível de evolução espiritual, do nível de evolução de um Chico Xavier, com uma humildade e uma moral posta a toda prova, jamais se preocuparia em autenticar mensagens escritas em seu nome, por qualquer razão que seja. Um espírito do nível de Chico Xavier se preocuparia, como todos os nossos mentores em qualquer lugar se preocupam, com o conteúdo daquilo que é transmitido, com que nós aprendamos e utilizemos os ensinamentos que nos são transmitidos. Jamais um espírito de um nível de evolução alto, como era o de Chico Xavier, se preocuparia em ter as suas mensagens autenticadas, porque isso simplesmente demonstra vaidade. E era um espírito da humildade do Chico, jamais carregaria vaidade desse tipo, desse quilate. Tá bom? Então, meus irmãos, nós concluímos o nosso estudo de hoje com essas colocações, agradecendo novamente a oportunidade de estar aqui entre vocês, de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Caibar, podendo aprender um pouco mais e iluminar um pouco mais o nosso conhecimento e a nossa trajetória evolutiva. Muito obrigado e até a próxima.